porque se ela não voltar vazia é porque é a tua palavra, não a minha. E que encontre corações sábios, e que o Senhor, através do teu Espírito, transforme todas as palavras em frutos, para que a gente possa sair daqui, Pai, frutificando, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Conheço as tuas obras. Carta para Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 2. Diz assim: Quando nós lermos conheço a tua obra, ou conheço as tuas obras, olha para dentro de você. É Jesus que está falando contigo. Quando a Bíblia diz, conheço as tuas obras, é Jesus quem está falando. Eu sei o que você está fazendo. Eu conheço, eu vejo. Tá bom? Não pense assim, foi para aquela igreja. Você é a igreja que está ouvindo agora. É para você. É para mim. Mas fulano precisava estar aqui para ouvir. Não, é você que está aqui. Ouça e entenda o que Jesus está falando para nós. Então Jesus está falando para nós. Conheço as tuas obras. Agora entenda. Eu estou neste entendimento? Ou eu preciso alcançar este entendimento? E o teu trabalho e a tua... E que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu o achastes mentirosos. Ele começa dizendo para mim e para você. Ele sabe o que nós temos feito, o trabalho que temos feito. Mas a minha pergunta é, temos realmente trabalhado? Temos realmente servido ao Senhor? Temos tido paciência? Não podemos sofrer o mal, ver a maldade das pessoas, a injustiça das pessoas nos afeta. Quando há uma injustiça, eu vejo que a misericórdia de Deus precisa estar ali, ou eu faço pouco caso. Ou o meu trabalho tem sido simplesmente correr para o meu benefício. Ou a minha paciência está longe de mim. A igreja de Éfeso, que devemos ser nós, tem que trabalhar, tem que ter paciência e não pode se alegrar com a injustiça que há no mundo. Então, quando Jesus fala comigo, ele precisa ver isso, um bom trabalho, uma boa paciência e que eu não me agrado da injustiça que há no mundo. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentiroso. Você consegue identificar um falso apóstolo? Você sabe se o teu pastor é um pastor de verdade, firmado na palavra? Você sabe identificar? Aquela igreja de Éfeso sabia identificar. Ela olhava para o apóstolo e dizia, esse não é apóstolo, esse é um mentiroso. Aquele bispo, não, ele não pode estar nem pregando. Deus está dizendo, eu conheço, eu vejo o que vocês têm feito. E realmente é assim, continuem desse jeito. E nós temos sido assim. Nós temos identificado. Nós temos olhado para aqueles que estão pregando e nós temos identificado se são ou se não são realmente. Ou falam ou não falam verdadeiramente da palavra de Deus. O Senhor nos chama a atenção. Nós precisamos voltar ao Evangelho. O Evangelho do começo. O Evangelho da igreja primitiva. O Evangelho dos bereanos, onde Paulo e Silas, o apóstolo Paulo, pregava e os bereanos iam ver se realmente era de acordo. Mas o cara fez milagres. O apóstolo Paulo fez maravilhas. Deixa eu ver se está de acordo. Porque milagre não diz que o cara é crente ou não. Prodígio não diz que o cara é de Deus ou não. Deus nos chama a atenção. Para que a gente tenha a responsabilidade de trabalhar, de ter paciência, de não aceitar a injustiça e ainda de provar para ver se aqueles que estão no púlpito pregam a verdade. De questionar, de saber se aquilo que sai da boca deles realmente está escrito. E continua, e ele ainda diz mais, e sofreste por quê? Porque vocês trabalham.
porque só pode sofrer aquele que trabalha na obra. Lá em cima é o trabalho. E aqui no versículo 3 ele diz: e sofrestes. E além do sofrimento, a paciência continua, e tens paciência. E diz: e trabalhaste pelo meu nome. Está a resposta do trabalho de cima. Não é um trabalho comum, é um trabalho em favor do reino de Deus. É isso que temos feito. Essa é a nossa conduta, de falar do nome de Cristo, de pregar o reino do Senhor, ou não? É de falar mal de todo mundo e dizer da novela que está passando, ou do vídeo maneiro, né? A gente gosta de uns vídeos, mas é daquela coisa que passou, que agora virou meme. Qual é a tua atitude? Qual é a minha atitude? O Senhor está dizendo para Éfeso: olha, está muito bom o que vocês têm feito. Ele diz mais: pelo meu nome, e não te cansastes. Hoje, quando nós começamos um trabalho, e nós entendemos isso claramente, que quando parece que o trabalho está lá em cima, né? Está tudo dando certo, está todo mundo bem, daqui a pouco vem alguma coisa que te desanima. E o trabalho que é no Senhor, eu quero deixar bem claro, ele é assim. Você começa e quando você acha que está bombando, que você é o cara, o Senhor manda uma prova. Aí daqui a pouco manda outra provação. Mas a igreja de Éfeso, além das provações, ela não parava, ela continuava. É assim o teu coração? Não para. Primeira coisa que acontece: não quero mais saber. O pastor falou muito alto. Eu não quero mais saber dessa igreja. Essa igreja não muda, só vive com pano. Cadê as paredes dessa igreja? Eu não quero saber. Aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens de lá são muito chatos. E eu concordo com vocês. É verdade. Mas não pode ser as coisas que nos fazem cair ou deixar de trabalhar. Nós não podemos cessar e continuar trabalhando. Não podemos cansar. Porque nós falamos do nome e do reino de Deus. E ele diz mais: tens, porém, isto, e não é contra, é a favor. O contra é na quinta-feira que vem, hoje é só a favor. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Vai pescando aí. Vai pescando. Deus odeia. É uma palavra estranha a gente ouvir dizer que Deus odeia, mas o ódio de Deus não é o ódio do homem. O ódio de Deus é porque Deus é santo e não coabita com o pecado. Deus não se agrada do seu pecado, nem do meu pecado. Deus não olha, mas que gracinha, olha como ele é desobediente, mas é meu filho, né? Deus não coabita com o pecado, Deus odeia o pecado. A palavra para Esaú é odeio. Amo a Jacó e odeio a Esaú. E abomino. Aí é hora de nós pensarmos e começarmos a entender: será que nós temos ouvido os nicolaítas? Quem são os nicolaítas? Eu vou dizer para vocês que há um monte de vertentes, você vai achar um monte de vertentes na internet, porque você não acha na Bíblia a resposta aos nicolaítas, quem são. Na internet você vê os historiadores falando muita coisa, mas se você for ver o nome, já começa a você ficar a coçar a cabeça, porque o nome quer dizer aqueles que dominam sobre o povo e sobre os leigos, aquele que domina sobre aqueles que não querem buscar o entendimento, que não querem buscar a informação, que não querem buscar a sabedoria. E o que nós vemos hoje em dia na política e nas igrejas? Homens que se colocam numa posição de superiores e começam a rebanhar pessoas para si, para que as pessoas olhem para quem? Para ele. Esses eram os nicolaítas. E aí também tem a vertente de que Nicolau, que era um diácono, isso não está escrito, isso é por estudos, tinha uma esposa, e a esposa dele não se aguentava, e tinha muitos homens por aí. E aí ele decidiu deixar. E aí ele fez uma heresia, ele montou uma seita, dizendo que a carne não vai para o céu, só a alma. Então você pode fazer o que você quiser com a carne.
Deus te perdoa, é a graça. É a graça. Você já aceitou Jesus? Então está tudo bem, faz o que você quiser. Além de dominar as pessoas, ainda ensinavam os homens a ter várias mulheres, e que as mulheres também pudessem aproveitar à vontade. Mas Deus está dizendo que odeia esses que fazem isso, e que a igreja de Éfeso odiava as obras dele, assim como Deus. E que Deus estava dizendo: tá ótimo, é isso aí, não permita que esses dominem vocês. E eu quero até só estender um pouquinho. Abre comigo rapidinho, eu vou sair só de Apocalipse, só dessa vez. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Como que você tem que olhar para um pastor, para um líder, para um apóstolo, para alguém que conduz ou está na frente da igreja? Pedro chama atenção aos presbíteros, aos pastores, aos bispos, aqueles que estão na frente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Diz assim, chegamos lá? Pedro lá no finalzinho, antes de Judas. Depois Tiago. Chegou lá? Então, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 diz assim: aos presbíteros, são os anciãos da igreja, os pastores, os líderes da igreja, que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero. Isso é Pedro, o apóstolo Pedro falando. Presbítero com eles. E testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, o que nós vemos, se você não fizer, se você não der, olha a tua bênção, olha, respeita a autoridade, faz o que eu estou mandando, porque senão sai da graça. Mas olha o que Pedro está dizendo: não por força, mas voluntariamente. O meu dever e o dever de um pastor é dizer: esta é a palavra do Senhor, e o seu dever é ver se isso é a palavra do Senhor, e realmente é a palavra do Senhor, através do poder do Espírito eu vou fazer, porque essa é a voluntariedade da igreja, agir pelo Espírito de Deus, e não pelo que o pastor mandou. Mas o meu dever como pastor e os apóstolos é, versículo 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, nem para enriquecer com o rebanho, mas de ânimo pronto. Deus manda o pastor, tendo ou não tendo ovelhas, cheio ou não a igreja, trabalhando muito ou não a igreja, o pastor deve estar pronto. Pergunta se o pastor às vezes não quer sair correndo. Mas por que o pastor está aqui? Por causa dos irmãos? Não, é por causa dele que mandou. Me pergunta quantas vezes o pastor já tentou sair correndo. Agora me pergunta quantas vezes o Senhor já me deu um puxão de orelha e mandou eu voltar. Todas as vezes. Eu não sou hipócrita de dizer que é fácil dirigir um rebanho, até porque eu não sei. O pastor que sabe dirigir um rebanho tem que tomar cuidado com ele, porque se ele não é apacentado, ele não sabe apacentar. Todos os dias a gente pede: Senhor, me apacenta, e o Senhor vem e puxa a orelha do pastor. Vocês lembram de... Eu vou só ler o finalzinho, vou lembrar algo para vocês. Versículo 3. Nem como tendo domínio, lembra dos nicolaítas? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Vindo trabalhar, vindo aos cultos, estando aqui pronto a pregar, a orar, servindo de exemplo. Vocês lembram de Pedro? Jesus foi crucificado, Pedro negou Jesus, Jesus foi crucificado. Pedro mete o pé, Pedro vai pescar. Pedro fica triste, desanimado. E ele está pescando, quem aparece lá? Na praia? Jesus. Chega Jesus,
E aí ele vê que é o mestre e estava despido, coloca a roupa, vem correndo e chega ao mestre, porque ele ama Jesus. Mas Jesus faz a pergunta que nenhum pastor se aguenta: Pedro, tu me amas? Mestre, tu sabes que eu te amo. E a resposta de Jesus não é: que bom que você me ama. É: apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeirinhos, faz a obra que eu te mandei. A carta para Éfeso, a carta para mim e para você, é para que você não deixe de trabalhar, mas que você vigie e observe quem está na frente do rebanho. Se o pastor que está na frente do rebanho não é o Senhor Jesus, não siga esse pastor, porque nós só seguimos a Jesus. Se o pastor quer dominar a sua vida, o seu casamento, a sua casa, o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu tempo, foge dele, porque é mentira. Ele pode estar com a maior boa intenção do mundo, mas não é bíblico. Você tem que vir voluntariamente, porque ouviu a voz do pastor, Jesus. Carta a Esmirna, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 9. Diz assim: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagogas de Satanás. A princípio, a gente entende que a igreja do Senhor passa por tribulações. A igreja do Senhor, ela não tem riquezas do mundo, a riqueza dela é a do Senhor. O que Jesus está falando para Esmirna: eu conheço a tua tribulação e conheço a tua pobreza, mas tu és rico, sou eu que apacento vocês. Eu sei como vocês vivem, eu sei a maneira, e eu sei o que vocês necessitam, mas vocês são ricos, eu dirijo a vida de vocês. Ele continua dizendo: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Você já viu aqueles que se dizem crente dizer: mas você está lá naquele lugar, mas é assim que você serve ao Senhor? Você é filho de Deus e está passando por isso? Por que está acontecendo isso com a sua vida? Como pode? Meu Deus, olha o que está acontecendo na sua família. Você não é filho de Deus? Ou vocês já não viram? Eu sou filho de Deus e por isso eu tenho, eu faço. É a blasfêmia daqueles que se dizem filhos de Deus e não são. A palavra para Esmirna é que aqueles que se acham povo, aqueles que se dizem povo, eles não são, estão humilhando aqueles que são. E aqueles que são, estão tendo a paciência de permanecer em Cristo. E ele continua dizendo assim, versículo 10, nada tema das coisas que há de padecer. Parece que ele vai falar assim agora para a gente, né? Tu és pobre, aliás, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, mas pode deixar que a tua tribulação vai acabar. Não é essa a aparência? Eu vou ler de novo aqui o versículo 9, só para a gente poder ver se não é assim. Quando a gente lê uma história em quadrinho, ou uma novela, ou um filme de ficção, ou então um conto de fada, é assim que a gente lê. Vou mostrar para vocês. Eu conheço as tuas obras, sei da tua tribulação, da tua pobreza, mas tu és rico. E esse pessoal aí que fala mal de vocês, e nem são nada, né? São sinagogas de Satanás. Mas pode deixar que vocês são vitoriosos e vocês não vão ter mais problema nenhum. Não é assim que é nas histórias em quadrinhos, nos contos de fada? Não, mas Jesus vem e ainda acrescenta um pouco mais de entendimento para as nossas vidas. Nada tema das coisas que há de padecer. Em suma, você ainda vai padecer um pouco mais. Está passando sofrimento, está faltando alguma coisa, mas vai padecer um pouco mais. Esse é o seu Cristo, é o meu Cristo. Tem certeza que vocês estão no lugar certo? Tem certeza? Então vou continuar lendo, olha só. E não negaste a minha fé.
vão padecer, mas continuam firmados nele. Vocês vão sofrer, mas vão continuar firmados nele. Ele está dizendo para Esmirna: olha, vocês padecem, mas continuam firmados em mim. E ele diz mais, versículo 10. Não, eu errei aqui. Falei alguma coisa que não era, mas vou voltar. Versículo 10. Não tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo, que é a mesma coisa, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu fui lá para Pérgamo. É porque está tudo junto. Mas olha o que ele está falando para Esmirna e o que está falando para mim e para você. Tem tribulação? Vai continuar passando por tribulação. E vocês vão continuar firmes em mim? Mas entendam, o diabo ainda vai lançar algum de vocês na prisão. Alguns ainda vão se afastar. Alguns ainda vão negar. Alguns não vão olhar mais para vocês. Alguns vão sair do caminho. Mas ele diz para mim e para você: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Não tema Satanás e com as coisas que vêm, com a tribulação. Continua firme e fiel, porque o que tem para vocês não é neste mundo. O reino que eu tenho para vocês não tem nada a ver com aqui. Não tem nada a ver com esse mundinho. Vou dar a vocês a coroa da vida. Sabe o que quer dizer a coroa da vida? É não morrer mais, é reinar com Cristo eternamente, onde não há mais pecado, nem sofrimento, nem pobreza, nem choro, nem pranto, nem droga nenhuma. Perdão pelo droga nenhuma. Ou nem coisa nenhuma. Fui exagerado. Mas essa é a palavra que nós precisamos entender como Esmirna. Nós precisamos passar pelas lutas, sabendo que ainda Satanás está ao derredor e que ainda vai levar muitos para o buraco. Mas muitos que vão no buraco vão passar um sofrimento de 10 dias e vão voltar. 10 dias quer dizer um período. Muitos ainda vão se afastar, mas um período, mas vão voltar. Mas o que eu e você fazemos? Continuamos orando. Continuamos intercedendo. O filho ainda não voltou? Espera, continua orando, ajoelha, faz jejum por eles. Ora, até que o Senhor resgate-os novamente. Tem uma palavra que é interessante lá em Coríntios. Eu ia anotar, mas por causa da correria do trabalho eu não consegui. Tem um rapaz na igreja de Corinto que está tendo relações com a mulher do pai. E aí Paulo disse para o pessoal: o que está acontecendo aí no meio de vocês? Manda esse cara embora, para que a carne dele, para que Satanás, para que Satanás, acha para mim, faz favor, para que seja entregue a Satanás, para que a sua alma seja salva. Sabe o que quer dizer isso? Ele precisa passar por esse período de tribulação, ele precisa apanhar, porque ele está fazendo coisa abominável diante do Senhor, para que o Senhor ainda o resgate. É isso que está falando. É aquele período em que a pessoa, de repente, deu um mole, desviou. Amém. Algumas pessoas embolam esse texto falando assim: está vendo? A carne vai para o inferno, não tem problema nenhum não, então vamos fazer o que quer. Não, ele vai passar por tormentos, por tribulações, por dificuldades na mão do diabo, para que ele seja salvo, para que ele reconheça o que ele está fazendo de errado. É isso que está falando. Mas o que ele está falando para mim e para você é: permaneça, não pare, continue. Carta a Pérgamo 2, capítulo 2, versículo 13. Olha o que ele disse para Pérgamo: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Dá para a gente começar a entender algo importante? O Senhor está dizendo que aprova as nossas obras, não é pela nossa força que temos, mas Ele está dizendo que porque nós temos não o negado, mas o amado e buscado, Ele tem aprovado as obras, mas que Ele sabe onde estamos. Quando se fala nesse trono, e na época tem todo um contexto histórico, mas nós sabemos que hoje onde estamos,
ou em qualquer lugar do mundo onde estivermos, é o trono de Satanás. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Esse sistema mundano é onde nós habitamos. E ele está dizendo para mim e para você: eu conheço e sei aonde você está, que é o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Oi? O que o Senhor está dizendo é que ele ainda dá testemunho de pessoas fiéis, como Antipas foi, um homem segundo o coração de Deus, que no meio, lá naquela época, lá onde havia aquela perseguição dos cristãos, e vieram até ele para provar a fé, e ele continua firme na palavra, e ele agora foi tido como Marte, morreu pelo Evangelho, pelo nome do Senhor, não negou, e é isso que ele está falando para mim e para você. Se chegar hoje alguém aqui, dizendo, nega ou não nega, se negar vive, se não negar morre, onde está o meu coração e o seu? Firmado no céu? Fiel, entregue a ele, esperando por ele? Já não está mais no tempo da gente falar coisas que alegram o coração. Está no tempo de falar coisas que firme o coração dos crentes em Jesus. Se isso não traz alegria ao seu coração, eu sinto muito, mas traz ao meu. Eu fico feliz em saber que o meu Cristo tem me guardado. E que mesmo que venham contra a nossa vida, ainda assim temos esperança. E a maior das esperanças. Não é muito diferente do que tem pregado por aí? Quer ser feliz? Serve a Jesus. O que eles dizem, quer ser feliz? Pede a Jesus. Jesus, eu preciso, me dá. Jesus está dizendo, ser fiel. Clama por mim, continua falando do meu reino, até a morte. Tiatira, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 19. Diz, eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais que as primeiras. Você lembra de quando vocês começaram no Evangelho? As obras de hoje são maiores do que as obras do começo? Quando eu li esse texto, olha que a gente lê e não percebe. Será que o meu trabalho, o meu amor por Jesus, o meu serviço, a minha fé aumentou? Ou ela estacionou ou diminuiu? Será que o Senhor tem olhado para mim e dito, conheço as tuas obras, e as obras que você tem feito agora são maiores do que a que você começou? Já pararam para pensar nisso? Quando eu comecei a estudar paralelamente, ou aliás, só o tema dos estudos, ao invés de estudar a igreja direto, eu comecei a perceber que o Senhor falava comigo para edificar a minha vida. Meu filho, parou, anda, parou por quê? Está estacionado por quê? Por que não está mais olhando para mim? Por que não está mais me buscando? Por que não intercede mais? Por quê? A tua obra só é viver para tocar um instrumento ou falar na frente do púlpito? Aonde vocês estão? É isso que ele está falando. Mas quando ele diz para Tiatira, parece que Deus dá um ar de alegria e de graça para aquela igreja. E amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Vocês começaram e não pararam, foram progredindo, foram sendo edificados, santificados em rumo à minha casa, a morada celestial, não pararam. E nós? Eu vou pular 3, versículo 8, Filadélfia. Vou deixar os dois, o 3:1 e o 3:15 para o final. Filadélfia 3, versículo 8.
Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Porque, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Isso aqui é lindo demais. Sabe o que Jesus está falando? Você vai passar por tudo isso que eu disse agora, por toda a tribulação. Satanás vai botar alguns na prisão, você vai sofrer blasfêmias, você vai ver a injustiça, vai ver tudo isso, mas a porta está aberta. A porta está aberta e ninguém vai fechar, porque eu disse. A graça do cristão é passar pela porta, é entrar pela porta e saber que ela está aberta e ninguém pode fechar. O Senhor abriu para nós e Ele nos conduz até que a gente passe. Isso é graça. Isso é o poder que emana dos céus para segurar e guardar a minha vida até o final, a minha e a tua vida. Já pensou em quantas obras nós temos feito que não agradam ao Senhor? Mas deixa para a próxima quinta. Essas são as obras que aquelas igrejas fizeram e que Deus aprovou. Mas o intuito hoje é pensar, eu estou como essa igreja? Ou aliás, eu estou sendo esta igreja? Eu estou sendo paciente? Eu estou sendo perseverante? Eu tenho guardado a palavra? A palavra, a mensagem para Filadélfia é: porque tem pouca força, guardaste a minha palavra. Quando eu olho, ou quando as pessoas olham, quem é você? Quem é esse povo? Não tem nada. O que tem de graça nesse povo? Eles não curtem uma night. Esse povo não sai por aí fazendo um monte de besteira. Esse povo não é beberrão. Esse povo não é de bagunça. Quem são esses? Esses são os povos. Esse é o povo que Deus escolheu para morar com Ele. O povo que perseverou, que guardou a fé e que agora entende que a vida deles pertence ao Senhor e o Senhor tem os guardado até que entre pela porta. O próprio Deus que conduz é Ele que está esperando do outro lado. O próprio que te chamou é o que vai te conduzindo e guardando a tua vida nos momentos mais difíceis da tua vida, onde você pensa em desistir e Ele está lá segurando a tua mão, e às vezes você quer sair fora e Ele está segurando a tua mão, te arrastando até você atravessar a porta, porque tem pouca força, mas Ele guardou, porque você entende que Ele é a palavra. Vocês lembram de Pedro? Está lá aquela galera todinha lá, aquele monte de discípulo, né? E aí todo mundo começa a ir embora, porque a mensagem de Jesus era forte demais. Jesus fala: quem não comer minha carne e meu sangue, quem não tiver parte no meu sofrimento, não tem parte comigo. E aí começa a ir embora todo mundo. Aí Jesus pergunta para eles: vocês também não vão não? Eu escolhi 12. Eu escolhi 12. Eles eu não escolhi não. Eu escolhi 12, está lá escrito. Mas vocês não vão embora não? E Pedro se levanta e diz: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida. Olha, eu não entendi nada que o senhor falou aí. Olha, é duro às vezes te ouvir, mas eu sei que as tuas palavras são de vida eterna. A gente segue, eu continuo até o fim. E quando Pedro pensou em desistir, Jesus estava lá. Tu me amas, Pedro? Jesus é a coisa mais linda que tem no mundo. Amem a Jesus, sigam a Jesus, sirvam a Jesus. Volta um pouquinho, 3:1, Apocalipse 3:1. Jesus traz as obras de uma igreja viva. 5 igrejas, ele diz: vocês estão vivos porque vocês têm feito o que eu pedi. Mas para 2, olha o que ele diz: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Hoje nós vemos isso, igreja abarrotadas, luzes, holofotes, sons espetaculares. Você entra, chega a estremecer o coração, de tão poderoso que é o negócio.
mas só tem nome de que está vivo, mas está morto. Eu não quero ser essa igreja. 3, capítulo 15. Ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, assim porque és morno, e não é frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Se a gente ouve um pastor falar assim na frente da igreja, tu é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu, a gente fica assustado. Mas quando Jesus fala isso, é para a gente ficar temeroso. Porque ele está dizendo, não és frio, nem quente. Porque o frio, ele nem sabe. O quente é o crente, que é fervoroso estar diante do Senhor. Mas e o morto? Ele ouve a palavra, mas vai no boteco, na roda dos escarnecedores. Ele ama a palavra e as histórias bíblicas, mas também ama a novela e as fornicações pregadas na televisão. Ele tanto ama a Deus como ama a Baal. Quem é ele? Ele conhece a palavra, mas ele não tem compromisso com a palavra. Ele está a ponto de vomitar pela boca. As 5 igrejas, ele diz, conheço as obras, e vocês têm feito muito bem. Mas para 2 igrejas, vocês nem igreja são. Vocês nem me conhecem. Onde estamos? Ele conhece, ele sabe o que fazemos. Na semana que vem nós vamos falar sobre arrependimento, porque é isso que ele pede. Mas o que Deus nos pede hoje também é arrependimento. Se a nossa obra não tem sido de acordo com a obra que o Espírito opera em nós, nós precisamos nos arrepender e pedir a Deus, enche-me com o fogo do teu Espírito. Encher com o fogo do Espírito é queima aquilo que há de mal em mim e fortalece aquilo que agrada o teu coração, que edifica a minha vida aos céus, que santifica a minha vida e separa deste mundo. É isso que ele tem dito para nós esta noite. Amém. Que Deus nos erga como colunas, filhos verdadeiramente de Deus, igrejas estabelecidas, para que Deus não nos olhe com desprezo, mas que Ele nos olhe como filhos, porque o filho Ele corrige, porque o filho Ele corrige, cheguei lá, porque o filho Ele corrige, o filho Ele ama, Ele aperta, ele aperta até o miserável olhar para Ele. E aí ele ainda fala, quando o filho fala assim, doeu, ele fala assim, é porque eu te amo. Qual pai faz isso? Hoje os pais estão tudo mole, tudo banana, né? Os pais hoje é tudo banana, não aperta mais ninguém, não bate mais ninguém, né? Porque se falar em bater hoje dá problema. Mas o pai que nos ama, ele nos aperta até a gente dizer, ai, volta. E o filho que ama o pai, volta. Que essa palavra enche o teu coração de esperança e que vocês busquem ao Senhor com firmeza, com vontade, com dedicação, cada um de nós. Amém? Vamos orar? Paizinho amado, Tu és maravilhoso. E eu sei que o Senhor vê, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Sabe o que está aqui dentro. Aliás, se o teu Espírito está aqui dentro, está na tua igreja, o Senhor não só conhece, como é o Senhor quem efetua as obras de salvação, as obras, aliás, as boas obras que mostram o testemunho da tua igreja aqui na terra. Por isso eu quero te pedir e clamar a Ti, ó Deus, nos aviva a tua igreja, ó Deus,
para que as nossas obras sejam maiores que as primeiras, para que o nosso amor seja completamente direcionado a Ti, e o Teu amor que vem sobre nós seja refletido nos nossos irmãos, e possa transbordar e edificar outras vidas, através do Teu amor que está em nós. Paizinho, estamos aqui diante do Senhor, te pedindo perdão por todas as vezes que não oramos por alguém, por todas as vezes que desprezamos pessoas, por todas as vezes que tivemos oportunidade de declarar o Teu nome, mas nós tivemos medo por causa das afrontas. Te pedimos perdão, Senhor. Nos ajuda, Pai, a cada dia mais falarmos com a autoridade que vem do Teu Espírito, para que o mundo veja que o Senhor é Deus, e que este mundo tem o tempo contado, e que o Senhor há de vir com justiça e juízo sobre os povos. Paizinho, estamos aqui, ensina-nos cada vez mais, mostra-nos cada vez mais, enche os nossos corações cada vez mais com a esperança da glória e com o Teu Espírito Santo, que a gente não venha apagar o Espírito, que a gente não venha, ó Deus, deixar o Teu Espírito de lado, para que a carne prevaleça, mas que o Teu Espírito, que é vencedor, diminua, arranque de nós o mal, para que cada dia mais o Senhor apareça, e as nossas vidas sejam simplesmente um holofote da Tua glória aqui na terra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado, eu esqueci o nome dela, é a Shirley, como é que eu vou esquecer? Deus abençoe a sua vida, tá bom, lindona? Fica na paz.